Olá, seja muito bem-vindo ao podcast do Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no episódio de hoje eu tenho um prazer inenarrável de receber ele, o cara que é o garanhão dos violinistas. Ô louco, pelo amor de Deus. Ariel Sanches, tudo bem com a nossa pessoa? Tudo bem. Garanhão não, a palavra que eu queria na verdade era o galã. O galã? Dos violinistas, porque era assim que eu te conhecia há muitos anos atrás. Que isso, é sério? Imagina, longe de mim. Como foi a viagem até Cotia? Muito legal, primeira vez que tô aqui em Cotia. Que legal. Também não tem muita coisa pra fazer em Cotia, mas É legal. Minha cidade também não, de onde eu venho também não tem muito o que fazer. De onde você vem? Sou de São João da Boa Vista, interior de São Paulo. São João da Boa Quase Vista. Minas, quase Caramba. mineiro. 30 km, 40 km de Minas. mais Quanto ou menos. tempo de Poços? Uma meia hora de carro, 40 minutos mais ou menos É de carro. bem perto. É, perto de Poços, Águas da Prata. Caramba. E cara, pra quem não te conhece ainda, quais são o que você faz musicalmente hoje com o violino hoje? Hoje eu sou Spala em Manaus, né, da Amazonas Filarmônica. Tem 2 anos e alguns meses. E tenho tocado bastante. Agora, esse período, eu estou em São Paulo, tenho alguns concertos de música. Tive um concerto de música de câmara na semana passada, um trio com meus amigos, o Rafael e o Marcos. Semana que vem eu tenho um recital em Campinas com o Marcos Aragoni, se alguém tiver livre. Qual o dia? É dia e Sábado, lugar? dia 15, na Sala Watari, Sábado, dia 15 de junho, a Sala Watari. em Campinas. Que vocês vão tocar? Nossa, eu vou tocar Chaconne de Bach, depois Sonata número 1 do Beethoven, depois Sonata número 1 do Villa-Lobos e por último a Cigarinho do Ravel. Orem por mim. Brincadeira. Rapaz, numa tacada só. Uma tacada só, desafiador. Maravilhoso, maravilhoso. Lembrando que, olha só, papos maravilhosos como esse acontecem toda segunda, quarta e sexta. A produção tá até feliz ali, ó. Tá comemorando, batendo palmas. Segunda, quarta e sexta, às 10h43 da manhã. E esse episódio é patrocinado pela mentoria do Violino Didático. Olha só, Nós temos uma equipe de professores, são 7 professores, que bacana. que aí a galera pode entrar na mentoria, por exemplo, e ter aula particular, tipo 45 minutos ao vivo, online, né? Mas ao vivo no chamada de vídeo. E a gente vai escolher o melhor professor para as suas necessidades. E nós temos aqui, ó, desde gente que atende muito bem quem está iniciando do zero, até temos um professor que é mestre em violino e performance pela Universidade do Rio Grande do Sul, que também cuida dos alunos avançados, e eu também cuido um pouco dos alunos avançados. Então, se você quiser fazer aula com a gente, individual, clica aí para entrar na mentoria. Muito bem, cara, São João da Boa Vista. Como que alguém começa a aprender violino em São João da Boa Vista? Olha, São João, não sei o que acontece também, mas pro piano, a Guilmar Novaes era de São João da Boa Vista. Aham. Foi uma das maiores pianistas brasileiras do mundo. Também o duo Assad, a família Assad do violão, eles são de São João. Ok. Aí tem o Cláudio Richerme, que era professor da Unesp, pianista também de São João. Enfim, eu comecei a tocar violino na igreja. Uhum. Mas agora que você está falando São João da Boa Vista e essa região, tem bastante gente que vem do piano, né? Tem bastante Será que tem gente. alguma... Não sei. Porque também não tem um grande conservatório para aquela região, né? Caramba. Orquestra só tinha em Poços de Caldas. Tinha festival lá em Poços também. Caramba. E aí você começou então na igreja. Meu pai toca violino na igreja. Minha família de músicos, assim. E aí, o intuito, quando eu tinha 6 anos, era aprender violino para tocar na igreja. Mas era o seu intuito ou o intuito do seu Não, pai? meu intuito. Porque eu lembro que a gente tava numa viagem, acho que pro sul, de carro, assim. Tinha uns 6 anos, eu pedi pro meu pai queria aprender a tocar violino. E meu pai durão, falou, não, então você vai pensar bem e quando a gente voltar para São João, você me fala sim ou não. Mas se você resolver que quer estudar, não pode parar. Tem que dar o seu melhor. E aí você tá aí até hoje. Eu tô aí até hoje. Mas no começo não tinha nenhum intuito em ser músico profissional. Cara, que doido. E seu pai tocava violino então na igreja e ele foi seu primeiro professor? Meu pai foi meu primeiro professor. Depois veio meu tio, que eu fiquei anos também estudando com meu tio. Tinha aula de sábado com meu tio e meu pai ficava em casa estudando comigo durante a semana. Depois só fiquei com meu tio. E você conseguia praticar só, tipo, sem ninguém pedir? Nossa, que pergunta interessante, né? Porque eu lembro que no começo meu pai me forçava um pouco para estudar. E ficava com ele. Depois de um tempo, acho que você vai despertando esse... Pelo menos eu, no começo. Você lembra depois de quanto tempo? Não tenho a menor ideia. Porque eu imagino, assim,
do padrão, da média que eu vejo. Na verdade, é depois de um bom tempo. É o que eu ia falar. Acho que eu tava um pouco com vergonha de Tipo... alguns anos depois. Exatamente. Assim, você vê... Quando tá chegando na adolescência, 13, 14, aí a pessoa deslancha, tá sozinha. sim, Okay. exatamente. Mas... E depois eu vim estudar com a Elisa. Uhum. E esse período você estudou então, com seu pai e com seu tio, eles tinham alguma formação ou informação de como se treina um músico erudito, sei lá, clássico? Meu tio teve uma formação, meu tio é músico profissional, então ele tinha uma linhagem mais... Violinista também? Violinista, okay. Bom violinista e muito talentoso. Seu tio não é o André Sanches, não? Não. Chama Seir. Seir? Ok. Meu pai também bastante. Meu pai é muito sério. André Sanches é um grande violinista aqui de São Paulo, maravilhoso. O irmão dele, o Márcio também. Sempre perguntam isso também. Sempre perguntam? Sempre. Eu perguntei isso pra Nana no carro, aí ela falou, acho que essa é uma boa pergunta pra você fazer no podcast. E pelo cabelo também, né? E aí você lembra como era essa iniciação, como era o seu estudo, como você praticava? O que eu lembro é que eu fazia muita corda solta. Uhum. Bastante corda solta no começo. Usaram algum livro específico? Eu comecei com o... Como chama? Como chama o método que você... o francês lá? Loré. Meu Deus do céu. Eu sinto muito. Obrigado. Com todo respeito. A gente tava conversando aqui, e claro, não é eu, na minha opinião, que não sou o dono da verdade, não é o melhor método para se começar. Porém, entretanto, todavia, qualquer método na mão de um bom professor vai funcionar. Exatamente. E no Brasil, acho que muita gente começou com esse método, né? Com esse tipo de iniciação, né? Exatamente. E acho que a maioria do pessoal que vem da igreja também deve ter começado. Mas, ó, a boa notícia é que todo mundo que eu converso, na hora que fala, faz meio assim. Mas passa, né? Passa, exatamente. Tudo passa. E aí, de cara, depois do seu tio, você foi pra estudar com a Elisa? Fui, eu fiquei um ano, eu fiz algumas aulas esporádicas com o Baldini, na época. E quando eu tinha uns 16 anos, eu lembro que eu fui num festival de Poços. E aí foi quando eu fiz aula com a Elisa lá, e aí eu fui ter aula com a Elisa. Tá. Como você ficou sabendo do Festival de Poços? Eu tocava na Orquestra de Poços. Okay. Eu comecei a tocar na Orquestra de Poços, eu acho que tá parada a orquestra, se eu não me engano. Mas quando eu tinha uns 12 anos, aí eu toquei entrei pra tocar segundo violino na orquestra, depois de um tempo precisavam de viola, aí eu fui tocar viola. Aí fui tocar nos primeiros violinos e depois com uns 15 anos eu virei espala da orquestra. Que legal. Então passei quase, só faltou tocar cello, né? Que legal. Mas em algumas orquestras do interior... Essa é uma orquestra profissional, essa de Poços? Não. Porque pagava um dinheirinho na época. Tipo uma legal. bolsa. E quando eu comecei a estudar com a Elisa, era que eu pagava as aulas com esse dinheiro. Caramba. Tio meu de Brasília me enviava dinheiro para pagar a passagem e eu pagava as aulas com o dinheiro de Poços. Me ajudou muito. Que legal. Inclusive, a primeira vez que eu te vi foi em Poços. Foi em Poços. Eu não lembro exatamente o ano, eu acredito que era 2010 ou por volta de 2010, quando você e o Thiago Paganini solaram o duplo de Bach. Olha só. Com a Camerata. E aí eu tava de chefe de naipe do segundo violinos. Que legal. Exatamente, tava de chefe de naipe do segundo violinos, aí tinha um outro menino mais novo do que eu que tava de concertino, que era tipo acho que eu nem conseguia colocar o pé na cadeira, no chão ainda. Mas foi muito, muito, muito legal. E foi o primeiro contato. E eu acho que depois disso, a próxima vez que eu te vi foi agora. Eu também acho, com certeza. E na internet eu sempre te vejo. Na internet, assim. Mas assim, 14 anos depois. Anos, passa rápido, né? E eu vou te falar, cara, você tá exatamente igual. Não sei se eu agradeço ou não. Fisicamente, você tá exatamente igual. Eu acho que agora você tá mais magro do que naquele momento. Pode ser. Ou um pouquinho mais barrigudo. Né? A idade chega, né? Cara, que doido. E eu lembro que... Bom, você, o Thiago, mas especialmente você, por ter essa pinta galã, era sucesso. Não tenho pinta, por Todo favor, mundo não, ficava falando. Mas é verdade. Jesus, não. Nunca, jamais. Você não sentia isso? Não, pelo contrário. Por que pelo contrário? Sou muito tímido um pouco, né? Então... Rapaz, caramba. Tá, e você foi lá pra Poços, conheceu a Elisa
como foi a sua... Tocar por um professor como a Elisa, por exemplo, a primeira vez, como foi? Eu fiquei nervoso Uhum. pra tocar pra ela, mas a Elisa é uma pessoa... Elisa é extraordinária. A Elisa mudou minha vida. Uhum. Devo muito pra Elisa. E você já sabia quem ela era Claro, antes de tocar? Claro. Sabia quem era a Elisa Fukuda. Pelas histórias. E acho que na época era um sonho, né? Nossa, eu vou tocar pra Elisa. Uhum. E a Elisa, ela é uma super professora e ela ajuda, atenciosa. Essa semana eu tava na casa dos meus pais e eu peguei, acho que talvez o meu segundo caderninho, que você leva o caderninho e ela escreve como você trabalhar em casa, e eu tava lendo, veio muitas lembranças assim daquela época, boas lembranças, né? Me cita uma lembrança que você acha que é legal com a Elisa. Como era adolescente, por exemplo, não tanto a ver com o violino, mas como era a relação com ela, né? A Elisa, quando eu era adolescente, eu falava muito Eu lembro em uma aula que a Elisa virou pra mim e falou assim: olha, Ariel, você já tem 16 anos, já tá na época de começar a aprender a falar sim ou não. Não, e Então era... E com o violino também a Elisa ajudava muito, sempre muito atenciosa. E você então estava tendo aulas com o seu tio e normalmente numa Masterclass tem que chegar e tocar algum programa. Você lembra o que você estava tocando? Não, nessa época, como eu estava estudando com tinha Baldini. algumas aulas com o Baldini. Então eu não lembro o que eu estava tocando. Eu lembro que eu toquei um Capriccio Locatelli também. Uhum, a cara do Baldini. É. Passar isso pros alunos. Nada de errado, Baldini. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. E eu não lembro acho que talvez Adágio da primeira sonata de Bach. Uhum. Eu não lembro claramente assim o que eu sempre fico tentando achar as conexões, né? Então assim, você estava lá em São João da Boa Vista, Poços. Seu professor, esse seu tio, ele estudou onde, você sabe? Ele não teve professor. Ele é autodidata. Que maravilhoso. É. Então ele não tinha necessariamente conexão com outros violinistas. Não, zero conexão. Com o Como pessoal do interior, assim. Como que você chegou no Baldini? Eu tive um colega meu que foi estudar com ele, na época. Da Orquestra de Poços? Não, de Campinas. Ok. Calma, que no interior você conhece muita gente. No interior você vai fazendo conexão, conexões. E aí eu lembro que a gente se falou e ele falou que ia estudar com ele. Eu falei assim, nossa, eu também quero. E aí eu peguei o contato e vim pra São Paulo, que tinha 14, 15 anos, sozinho, na época. Imagina, Caramba. Meu pai super preocupado, meu pai e minha mãe preocupados. Na Sala São Paulo, né? Com 15 anos você chegar... E quanto tempo é de São João até aqui? Na época era 3h30, agora tá 4 horas e pouco, também não sei porquê. Mas o ônibus tá mais largo, tá mais demorado. Mas era umas 3h30, 4 de viagem sempre. Caramba. E seus pais tranquilos? Tranquilo. Assim, preocupado, mas deixavam. E aí depois com a Elisa era todo domingo. Cara, isso é uma coisa que eu sempre achei muito curioso e legal da Elisa, é que quase todo mundo que eu conheço que fez aula com ela fazia aula tipo ou sábado ou domingo. Quem é do interior era o dia, porque eu tinha escola durante a semana, de manhã, né? Então não dava pra vir durante a semana pra São Paulo. Então tinha que fazer aula de final de semana. Eu preferia de domingo, porque já o sábado pelo menos descansava, né? Cara, e aí você fez aula com a Elisa por esse tempo. Você já tinha alguma pretensão profissional? Nessa época, sim. Nessa época eu já tocava em Poços, já queria vir pra São Paulo. Uhum. Acho que depois que você começa a fazer um dinheirinho também, né? Então... Na hora que você vê as verdinhas, você fala, posso ganhar dinheiro sem trabalhar? E de moleque, né? Porque aí todo... E na época de moleque você acaba fazendo dinheiro, seus amigos ainda estão na colégio, escola, não estão trabalhando, né? Exatamente. E aí você já vem uma profissão, né? Você, olha só que legal. E aí foi acho que com uns 13, 14 anos, uns 13 anos talvez, foi quando eu comecei a tocar em Poços, provavelmente. Uhum. Foi quando despertou essa paixão, assim, pra valer. E aí você já sabia violino. que queria tocar violino. Já sabia que queria tocar violino, né? E aí, vindo pra São Paulo estudar com a Elisa, aí você tem um trabalho realmente regrado, assim, quanto ao violino. E pros seus pais foi tranquilo? Na hora que você falou, gente, eu quero viver de fazer música. Foi super tranquilo.
Caramba. Meus pais nunca me fizeram nenhum tipo de pressão, pelo contrário, sempre me incentivaram. Que legal. Bom, ajuda o fato do seu pai tocar um instrumento, mesmo que não profissionalmente, né? Minha mãe tocava órgão na igreja também, então... Caramba! Então você tinha a faca e o queijo. Talvez. Todo o ambiente em casa. Né? E seu pai tocava bastante em casa? Mais ou menos, não muito. Não estudava muito em casa. mas tocava sempre na igreja, ficava sentado com ele também. Então você via muita gente. Que legal, velho. Que legal. Meu pai gostava muito de ouvir música. Uhum. Que tipo de música? Música clássica, meu pai gostava muito de ouvir. E meu tio também. Ou seja, sempre quando eu ia viajar com meu tio, a gente só ouvia... Eu tinha aula de sábado com meu tio. Então eu passava a tarde na casa dele e a gente... Eu tinha aula, tocava método, alguma outra coisa. Depois a gente ficava lendo muita coisa. Concertos, quarteto, em 2, né? Uhum. Isso é uma prática que eu sinto que não tem muito hoje em dia mais. Até eu perdi também um pouco essa vamos prática. Pegar umas músicas e ler. E é gostoso, né? É tão divertido isso, né? E ler. E não só... Porque eu acho que as pessoas ainda fazem isso sozinho em casa, de vez em quando. Mas você chamar um brother, um amigo, um professor... É gostoso, né? E ler junto. É legal. É música de câmara, né? De certa forma. E descobrir junto, às vezes, as coisas, né? Claro. Pô, acho que isso não é isso, acho que é assim. E eu voltei a ter isso recentemente com a senhora didática ali. Mas não dá pra fazer sempre. A gente podia fazer mais, inclusive, né? É gostoso, é importante. Ler mais coisas aleatórias. Sim. Vai lá no IMCLP for two violins. Tem muita coisa, né? E aí você imprime e lê. Não é não? A gente gosta, na verdade a gente faz isso nos momentos que sabe quando não tá fazendo nada. Uh-huh. Eu sempre brinco nos meus stories e falo, o break do home office aqui em casa ele é diferente, né? Que a gente para, abre qualquer coisa e vai dar uma tocada. Mas gosto da ideia. É gostoso. Né? E aí você ficava fazendo isso com seu tio o dia inteiro? Isso o dia inteiro, tarde inteira. Aí depois eu pegava e ia brincar com meus amigos, vizinho deles. Cara, eu tinha um colega que infelizmente ele virou uma pessoa de questionável, de caráter de questionável. Poxa. Infelizmente. Mas ele é mais velho do que eu. E eu ia na casa dele e a gente ficava lendo música o dia inteiro. E agora que você falou que me resgatou essa memória. Então a gente leu, sei lá, todos os concertos para 2 violinos do Corelli. Legal. Tem umas coisas do Telemann para 2 violinos. Telemann. Do Telemann. Desculpa, Telemann. A gente aprendeu ano passado no festival. É Telemann. Que era o cara na época do bar, né? Exato. Telemann era o cara na época do bar. E aí a gente lia todas essas paradas. Os concertos do Corelli, a maioria eu sei de cor para 2 violinos. Que legal. Ele não é muita referência em clássicos de cor, porque ele decora as coisas com uma facilidade grande. Olha só. Ele sabe, assim, se duvidar, acho que os grandes repertórios violinísticos ele sabe de cor. Tudo de cor. Os primeiros movimentos, sim, eu acho. Alguns segundos movimentos e alguns terceiros movimentos. E alguns dos terceiros. E alguns inteiros. E ele é a pessoa que você tá tocando em casa, assim, né, 2 violinistas juntos é complexo o rolê. E às vezes você tá tocando alguma coisa, ele só vira, de onde ele tá, ele fala, acho que aí era um Fá sustenido. Ops. São 3 notas juntas, aí eu paro correndo, vou olhar e falo, opa, tá onde? E tá. Ali, olha só. É professor, né? Mas sabe que eu não tocava de cor antes? Não? Não. Mas não que eu não soubesse de cor, que são 2 coisas diferentes. E por que você não tocava de cor? Porque, pelo menos no momento que eu estudava, e onde eu estudava, era sempre com a folha ali na frente. Não tinha nem ninguém nem te perguntava, você quer tocar de cor? Sei lá, você toca aí de cor. Ninguém nunca falava. Então, um pouco de hoje em dia, eu saber a maioria das coisas de cor, vem de eu viver pelo que eu falo. Olha só. Então eu falo para os meus alunos que... Veja, cara, é um negócio que eu nunca entendi muito bem. Você não sabe nem pegar no violino ainda. Ok. E não sabe ler também. Ok. Mas você tem que fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Me explica isso. Não sei também. Não sei explicar. Porque normalmente é assim que acontece. E eu nunca entendi a lógica Mas disso. você aprendeu o violino, ler ele junto com tocar? Eu tive a sorte de que não. Eu também não. Eu aprendi a ler primeiro. Eu aprendi a tocar primeiro. Eu aprendi a ler primeiro. Porque era da maneira que meu pai eles faziam, então eu aprendi a ler primeiro. Mas ler primeiro pra mim é um negócio que também ainda não faz muito sentido. Eu acredito. E nem só tocar por muito tempo sem ler. Porque, beleza, você tá lendo, você sabe que aquele lugar é um dó. Mas você absolutamente não sabe o que isso significa.
Onde é isso no instrumento? Qual é a Ok, altura justo, disso? Claro, tem sentido. Tem sentido. Agora, se você começa na prática e você tá fazendo... E você não precisa nem saber que notas são. É o terceiro dedo, é o segundo dedo, tanto faz, entendeu? E aí alguém pega e fala, tá vendo esse dedo que você tá fazendo aí? Isso aqui na partitura é aqui. Pronto. Aí você relacionou uma coisa com a outra. Claro, tem sentido. Mas enfim, eu comecei só com o ouvido no primeiro momento, mas quando eu fui pro conservatório, aí era sempre parte e tocar junto. Só que, pra mim, isso deixava... Pra mim, Jean de Oliveira, e pra maioria das pessoas, eu sinto que deixa um negócio muito mecânico. Você toca o repertório como se você estivesse tocando Septic. Sabe assim? Tarirarera, tá, 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 tá. Eu tô lendo ritmo e nota. E tentando fazer alguma dinâmica com isso. Eu sinto que quando é por tradição oral, que se a gente parar pra pensar nos grandes músicos, você não tinha CD pra escutar e muito menos acesso à partitura tão fácil assim. Então você escutava as pessoas tocando, o seu professor tocando, e ia imitando e fazendo. Imagina você vai pegar o Paganini fazendo aula com o Alessandro Rolla. E aí, professor, tira xerox aí pra mim do negócio. Não tem xerox. Tipo, você tem um copista que vai escrever e vai te mandar, que eu acho que era meio que impraticável isso pra todo mundo. Ou eu toco, você decora e estuda em casa. Ou chega em casa e escreve, sei lá. Ok, tem sentido. Então, como eu sempre falo pros alunos da importância de saber, de internalizar a música, eu comecei a fazer esse processo também. Então, escutar, eu tenho umas playlists doidas no Spotify com todo o repertório de violino. Eu fico escutando. Há bastante tempo isso já, mais uns 15 anos talvez. Escutando. E muitas coisas, quando eu vou estudar pela primeira vez, eu já sei de cor há muito tempo. Claro. Aí é só descobrir quais são os dedos, quais são as posições e quais são os trabalhar arcos. E fazer música com isso também depois. Mas eu sinto que é mais natural. Eu acho que talvez seja mais fácil pra memorizar também, né? Dessa maneira. Exato. Porque, na verdade, quando você pega no instrumento, você já tá memorizado. Só não está memorizado. Como assim o que eu digo está memorizado? Talvez você nunca tenha tocado... Vou usar um exemplo bem esdrúxulo, a galera vai adorar. Vou usar um exemplo bem esdrúxulo. Talvez você nunca tenha tocado Lepo Lepo. Não que eu me lembre. Porém, entretanto, todavia... Lepo Lepo. Que eu não conhecia essa música inteira de cor, mas... Malandramente. Ok. Talvez você nunca tenha tocado no violino. Porém, se eu te falar, começa com Lá, você consegue tocar ela inteira, provavelmente. Ou um bom trecho. Porque você já conhece, já sabe a música de cor. Você só nunca tocou ela. Mas no momento que fala, começa com Lá. Aí você vai tatear. Claro. Enfim. Mas por que você consegue pegar? Porque você já sabe ela de cor, na verdade. Já tá aqui interna. Que é o que eu chamo de ouvido interno. Você já tem um ouvido interno para o malandramente. E aí você só vai buscar onde são as coisas. Sim, claro. Pra mim faz muito mais sentido. E é como eu vejo que a gente aprende a falar. Justo. Então, por isso... Nossa, tudo uma volta do caramba só pra falar por que eu decoro as coisas. E tem uma outra coisa que eu sinto que quando você tem de cor é porque você de fato aprendeu. Se você tá tendo que ler, você não aprendeu ainda. Justo. É verdade. Você até pode fazer bem lendo, não tem a ver com fazer bem ou mal. Mas eu acho que, por exemplo, quanto mais você estuda, você vai acabar memorizando naturalmente. Independente se for pela via auditiva ou pela via lida. De algum jeito você vai decorar. Acho que de tanto você estudar aquilo, automaticamente você vai decorar a obra. Pra quem já tá no nível mais avançado, a leitura funciona muito, muito bem. Pra quem tá nos níveis mais iniciais, eu sinto que é assim. Trava. Eu não sei o que tem que tocar. Ok. Eu preciso de ler as instruções do que eu tenho que tocar. Ok. Então eu preciso olhar a interpretação, olhar as instruções do que eu tenho que tocar, que seria a partitura, decifrar essas informações, internalizar e colocar pra fora em tempo real. Complicado, né? Exato. Muita informação. Se eu, antes disso, se eu já sei, porque eu tô escutando isso há 1 ano antes de eu pegar pra tocar, eu já sei. É só... Eu posso usar como auxílio de onde são os lugares e pra que direção que é. Só mapear o... Exatamente. Depois disso, meu amigo, fecha e vai estudar. Legal. Interessante. A primeira vez que eu levantei o Tchaikovsky foi exatamente assim. Eu já conhecia o concerto inteiro de cor. E aí eu pegava, olhava a partitura assim, decorava 1 minuto por vez, mais ou menos.
do que faz no violino, fechava, putz, deu branco, abre, ok. Porque às vezes dá branco não é nem na altura, porque a altura você sabe porque você escuta. Mas qual dedilhado? Que arco que é aqui? Acho que por isso que é importante sempre quando você vai estudar olhando em casa com o papel, com a partitura, e talvez uma vez no dia, ou sempre ter essa prática de... Sim, exato. Ninguém tá falando que não é importante ler, tá? Só pra deixar claro. Mas é importante como parte do processo, claro. E não o processo de forma integral. Né? Imagina, até porque se fosse só pra tocar as notas e ritmos, pensa alguém sem nenhum contexto tocar o adágio que você citou do Bach. Sem nenhum contexto de como se toca aquilo. Sim. E o contexto de como se toca, você adquire ouvindo outras pessoas tocando. Claro. Senão a pessoa vai... é nota longa. Exatamente. Muito bem. Cara, nossa, que monólogo. Foi mal, gente. Então você foi lá fazer aula com a Elisa e isso decidiu você querer ir lá estudar com ela. Foi. E qual foi o seu próximo passo depois disso? Comecei a estudar muito. Comecei a estudar bastante. Pra poder dar conta do... eu vim estudar com ela e ela passou bastante estudo de corda solta, estudos, assim, técnicos. Manivela. Muito. E aí, um processo gradativamente com o seu nível técnico e aí o seu nível de música. Sempre subindo paralelamente. E você conseguia ver claros os porquês do que estava fazendo? Não, ainda não. Acho que naquela época ainda não. Mas também porque era, por exemplo, acho que hoje em dia, olhando para trás, acho que tudo é gradativo, porque quando eu lembro que um dos primeiros concertos que ela passa, primeiras obras assim que ela passa é tipo La Folia de Corelli e Leonardo. Antes também acho que Viotti 23, algumas peças assim mais tranquilas. Porque se você tem uma obra mais complexa de quando você está construindo sua casa, o seu alicerce, né? É difícil, né? Você não tem alicerce para tocar certos tipos de repertório, né? Certos tipos de obras. Alicerce, paciência. Paciência. Porque tem que ter muita paciência, né? Tem que ter muita perseverança também. Resiliência, hoje em dia, é a palavra, talvez. Você lembra o que pra você era mais difícil? Eu acho que sim. Pra mim sempre é muito difícil. Mas o que exatamente que era mais difícil? Tudo. Pra mim tudo é muito difícil. Por isso que eu acho que eu preciso sempre trabalhar bastante. Isso é uma coisa que de fato você sente? Sério, não é falsa humildade. Porque assim, olhando de fora do que eu lembro de ter visto você tocar e do que eu lembro das pessoas falarem, não é o que parece. Pra mim sempre é muito difícil. Sempre eu preciso trabalhar. E como você resolve essas dificuldades? Trabalhando. Como? Estudando. Como? Hoje em dia, acho que com o passar dos anos, assim, você vai otimizando o seu estudo, né? Eu lembro que o Claudio Micheletti sempre falava muito, o Pablo também. São duas referências do violino de São Paulo, né? Dois ótimos violinistas. E eles falavam que depois de um tempo você otimiza o seu estudo, você aprende a resolver algumas coisas mais rápidas. Mas eu acho que até chegar é um processo até chegar nisso, né? Então, acho que são alguns processos de horas em cima do instrumento e pensando também. Mas quando você tá com o instrumento, vai ficar um papo meio nerd, mas eu acho que é pra onde a conversa tá indo, então tá tudo bem. Quando você tá com o violino na mão, quando você fala otimizar, é o que exatamente que você faz? Você pensa o seu estudo, acho que a qualidade do seu estudo tem que ser a melhor possível. A qualidade do seu estudo em casa. Resolver o melhor possível os seus problemas em casa. Quando você estava na época de estudante, no início, você ficava pensando muito em resolver problema? Não. O que você pensava? Acho que como todo adolescente, né? Vou estudar esse estudo para passar essa lição, na próxima lição, trocar de repertório. Nunca mais vou precisar ver isso. Talvez. E aí é legal porque você estuda a primeira vez um concerto que você vai revisitar sempre. E aí quando você menos espera, você está estudando de novo o mesmo concerto. Exatamente. Aí você está estudando de novo o mesmo concerto. É porque são ciclos, né?
Nossa, você falou em ciclos. Alguém falou recentemente de ciclos. Sobre o Baldini. Ok. Sobre o Baldini. Que o Baldini, eu não sei se na época ele já passava assim, mas ele passava os concertos em ciclos. Então você tinha um ciclo, por exemplo, sei lá. Você está fazendo essas peças e esses movimentos de concerto. Aí você tem que conquistar, vamos chamar assim, um primeiro nível, primeira camada desse concerto. Ou dessa peça. E aí você vai para a próxima peça. Que interessante. E deixa a outra descansando. Ok. Então ele pega, tipo, 3 peças mais ou menos, e você fica alternando essas peças de meses em meses, de semanas em semanas. Então você chega num nível técnico aqui, que é o esperado para aquele primeiro ciclo. E você passa para a próxima, faz o primeiro ciclo dessa próxima, passa para a próxima, primeiro ciclo dessa próxima. É muito interessante volta na primeira, faz o segundo ciclo da primeira. Claro. E aí já vai levar... Vou dar um você exemplo. vai elevando o nível. É muito legal, porque você vai manter o seu programa, né? E sempre ativo. Muito interessante isso. E para quem tá em níveis mais avançados, você pega, sei lá, um concerto de Mozart, um romântico e um capricho. Tipo, vai ficar revisando o que você vai fazer na vida real. Na vida inteira. Exatamente. Exatamente. É muito legal, muito interessante. E hoje você tá lá em Manaus, de Spala. Como você chegou até Manaus? Olha, foi um processo muito longo. De anos, né? Pra chegar em Manaus, eu fui Spala no Teatro São Pedro quando eu tinha 22 anos. Eu comecei a ser Spala, ganhar audição pra ser Spala no São Pedro. Isso foi depois de uma reestruturação, não? Não, foi antes. Tá, foi antes, ok. Eu saí na reestruturação. Ok. E aí eu fiquei durante 4 anos e alguns meses. E aí foi quando eu decidi ir pra Europa estudar com o Boris Belkin, meu professor. E aí eu fiquei durante 5, 6 anos na Holanda estudando com ele, em Maastricht. Isso foi tipo uma graduação, um mestrado? Eu fiz graduação e mestrado com ele. Aí fiz uma pós-graduação com a Yuzuko Horigome, que é uma violinista japonesa também, ótima violinista. E como você ficou sabendo do Boris Belkin? Ele é um violinista, né? Sempre foi um ídolo do violino pra mim, né? Sempre eu admirei ele tocando muito. E foi professor do Janine Jansen, muita gente, assim, boa, né? E acho que ele veio muito pro Brasil. A Elisa sempre falava muito bem dele. E ela teve uma aluna japonesa na época que foi também estudar com ele, mora no Japão hoje em dia. E mandei um vídeo pra ele, tocando um concerto que eu tinha tocado com o Teatro São Pedro, o Khachaturian, tinha tocado, mandei pra ele me aceitou na classe no mesmo momento e foi quando eu decidi ir embora. E você não tinha feito a graduação aqui no Brasil? Não tinha feito. Tinha esse pensamento tonto, né, de que não precisa ter faculdade pra tocar em orquestra. Por que tonto? Porque a música, hoje, como eu fiz depois toda a graduação Porque de fato no Brasil você não precisa de um diploma pra tocar em orquestra. E justo. Só que para sua formação musical é importante você ter aula de harmonia, contraponto, tem as outras matérias, história da música. E de certa forma a academia condensa tudo isso. Eu acho que como depois eu fui com outra cabeça, eu tinha abrido mão de muita coisa de trabalho, né, para ir para estudar, fazer o bacharelado na Holanda. Então você vai com uma cabeça mais séria, né? E eu também já fui com 25. Já não era um menino, né? Então ok, eu vou fazer direito isso tudo. Então você vê a importância que... E você não acha que talvez você tenha aproveitado melhor justamente porque não tinha feito muito novo? Pode ser, com toda certeza. Porque eu comecei na época fazendo cantareira. Lembra da faculdade de cantareira? Claro. Eu comecei a fazer a cantareira, mas eu era muito moleque. E eu não tava nem aí. Eu queria tocar violino. Na minha cabeça eu tava, eu quero tocar violino, eu preciso estudar violino. E aí eu estudava violino o dia inteiro e eu não ia pra faculdade. E aí eu deixei. A Elisa me deu uma bronca. Você só não ia? Eu não ia. Ok. Enfim, você aprende com alguns... Ainda bem que você aprende com alguns erros. Você tem a chance de aprender com alguns erros que você teve no passado. Sempre ir tentar fazer diferente. Acho que a vida é um pouco assim, às vezes, né? Eu não segui o caminho da academia também. Ok. E por muito tempo eu pensei exatamente como você estava falando. Eu ainda até tenho um pouco esse pensamento, que eu acho que é meio bobo também, de que não precisa. Porque, de fato, para a maioria das coisas não precisa. Não, sem sombra de dúvida. Mas para... Acho que para uma formação completa... Ajuda. Não vou falar que ajuda. É um dos caminhos. Sim. E é um dos caminhos mais
seguros no sentido de que provavelmente se você passar por esse caminho, você vai ter todas as ferramentas necessárias. Porque acho que tudo, a técnica do violino, a harmonia, o conhecimento a análise, histórico, você estético. conseguir analisar uma obra, são ferramentas que você tem para fazer música, para se expressar, né? Exato. O melhor possível. Mas é uma das coisas que eu tenho, que eu estou revendo. Eu não sei se chega a comentar isso no podcast, mas que eu estou revendo. Que legal. Assim, hoje em dia, eu não consigo me ver numa sala de aula, essa é a verdade. Assim, numa sala de aula convencional. Claro. Né? Tenho 30 anos, também não sou mais um menino. Mas é novo. Sou novo, claro. 30 anos é novo. Então, mas passa pela minha cabeça. Eu vou falar que passa pela minha cabeça para ficar mais assim no ar. Passa pela minha cabeça fazer um bacharel, talvez já com uma professora específica em um lugar específico, por vários motivos. Primeiro, porque eu gostaria muito de fazer publicações, artigos. Legal. Esse é um dos motivos. Com uma validade e um peso de um trabalho acadêmico. Não que eu não possa fazer isso agora, até posso, mas geralmente tem menos peso do que se você está dentro da academia. Claro. E porque eu acho que seria muito interessante ver a reação. Isso é muito... Pode soar muito egoísta, talvez, mas acho que seria muito legal a reação gerada e o efeito que vem depois disso de alguém tocando violino ao contrário na academia. Isso é muito interessante. Ele estava tocando para mim agora há pouco. Então seria uma coisa assim que seria interessante. Eu acho que abriria uma discussão importante. Com toda certeza. Eu acho que é um baita de um tema, na verdade. Eu não sou acadêmico. Olha. Mas abriria, cara, várias discussões, porque assim... Com certeza. Quando um aluno canhoto, por exemplo, chega até hoje, chega pra mim e fala de inverter o violino, eu até hoje ainda uso os mesmos argumentos, que é primeiro que não tem exatamente o porquê, olhando de forma rasa. Segundo que porque o instrumento ele é construído de uma certa forma, que a barra harmônica fica para um lado, a alma fica para o outro. Ok. Se bem que eu duvido que um violinista avançado escutar o som desse violino e sabe que lado tá a alma, que lado tá a barra harmônica. Mas você mudou a alma aqui também desse violino? Aí, tá vendo? E soa normal. Exatamente. Enfim, na minha ignorância. Não, mas assim, talvez se a pessoa tiver uma dica, ela vai falar, não, porque a barra harmônica não tá no lugar. Tipo, mas a maioria das pessoas não vai notar isso. Eu nem tinha me passado pela cabeça, na verdade. Olha como que... Exato. E aí tem outra coisa que... Não, porque são habilidades novas para as duas mãos e etc. Então essas duas vão aprender do zero. Então... Só que é fácil falar isso quando a sua mão dominante é a direita. Claro. Ou quando você é um canhoto que tocou a vida inteira. Porque a gente está encontrando agora um outro tipo de gente falando. Que a gente que é canhota e aprendeu do jeito tradicional. Só que aí como a pessoa já aprendeu a tocar do lado tradicional, então é claro que para ela agora do lado tradicional vai ser mais fácil. Claro. Porque ela nem teve a oportunidade de tocar do outro lado. Mas você é canhoto ou não? Não. Eu sou destro. Aí tá vendo? Tipo, toda essa discussão pra nada. Mas é porque eu acho que é uma das implicações diretas que tem aparecer alguém tocando violino do outro lado. É claro, com certeza. Exato. E tocando bem, porque você já... Mais ou menos. Não, já tá tirando um som honesto no violino Então, no meu caso, é distonia. Então, é uma desordem do movimento. No meu caso, é distonia. Que também é uma... Eu recebi mensagem de outras pessoas distônicas, falaram assim, Jean, muito obrigado. Eu não sabia que dava distonia em violinista. Normalmente é metais, né? Pois é. A minha é na mão do arco, depois eu te mostro. Mas, basicamente, eu recebi mensagem de uma pessoa falando, Jean, eu também tenho distonia e muito obrigado, porque eu nunca nem tinha pensado na possibilidade de inverter um instrumento. Porque, imagina, você tá num meio que não, é só pra esse lado, esse é o certo, não se toca não sei o quê. E aí tem um argumento que eu amo, que é, não, porque em nenhuma orquestra do mundo você vê alguém tocando. E aí eu comecei a pesquisar. E chegou que sim. Sim, tem várias orquestras que tem gente tocando com instrumento. Não sabia. Ó, a produção tá até me dando o celular aqui, ó. Ó, eu tô levantando um documento aqui. Em algum momento, cara, eu vou fazer um documentário sobre isso. Mas ainda. Deveria, com toda certeza. Quer ver, ó? Notas.
Tem alguns em orquestras boas orquestras. Ó, violinistas canhotos. Você vê aqui, ó, e não é nem assim, mas isso é uma coisa moderna de agora. Ó, Orquestra em Münster, Richard Barth, foi o Spala entre 1867 Olha só. e 1881. Orquestra em Krefeld, a mesma pessoa, 1881 a 1887. Da rádio finlandesa, um violinista da seção de primeiros violinos, de 1949 a 1958. E quando chega aqui recentemente, tem esse cara aqui, o Reinhard Goebel, ganhou um gramofone tocando violino ao contrário. Só que ele é distônico também, então ele reaprendeu o violino do outro lado. Uau! O Martin Gautier, ele é chefe de naipe dos segundos violinos de uma das principais orquestras francesas, que chama Les Siècles, não sei como fala. Mas ele é chefe de naipe dos segundos violinos. E é legal que eles fazem a formação clássica, então fica primeiros violinos pra cá, segundos violinos pra cá. Então, primeiros violinos, os violinos ficam de frente pro público. Segundos violinos, o violino dele fica de frente pro público e o do resto fica Que legal! Olha então, assim, só. E ele é distônico também? Não, ele só é canhoto mesmo. Ele aprendeu a tocar. E foi aluno do... não, mas ele teve um mau professor. Ivry Gitlis. Olha só. Bom. Que legal, né? Realmente, foi um péssimo professor. Não sabia ensinar. Então é legal ver... eu acho que seria uma coisa que poderia ajudar as pessoas a olhar... Com certeza, com outros olhos. olhos, assim. Por que não? Eu perguntei pro Cláudio aqui no podcast se alguém fizesse teste na orquestra, se ele passaria, né? Ele pensou, 2 segundos. Ele falou, se estiver tocando bem... Por que não? Não tem no edital lá. Mozart 3 com violino no ombro esquerdo. E só o fato de você questionar e fazer a outra pessoa pensar é... Exato. E se, né? E se? E também porque é um argumento, eu chamo de argumento circular, não sei se esse nome existe. Que é assim, você é canhoto, Você é canhoto ou não? Não, eu sou destro. Você é canhoto, você chega pra aprender violino comigo. Aí eu falo, não pode porque ninguém em orquestra toca assim, se você quiser seguir orquestra, blá blá blá. Aí você aprende do lado tradicional, chega num nível alto e de repente vai tocar numa grande orquestra, só que você poderia ter feito esse mesmo caminho, só que você não fez. E aí, todo mundo na orquestra destros e canhotos toca o violino pro mesmo lado. E só você é diferentão. Não. Todo mundo toca pro mesmo lado. Ok. Os canhotos e destros tocam pro mesmo lado. Porque foi falado que não poderia passar lá. Só que você nunca começou do lado para chegar no nível e fazer teste da orquestra. Então como que você sabe que você não passaria? Exatamente. Se você nunca chegou no... Se dificilmente um canhoto chega num nível alto com o violino do lado canhoto para fazer esses testes. Não chegou a ter a oportunidade disso, né? Exatamente. Não é que não chegou... Não é que não chegaria no nível, porque não tem essa hipótese. Você Olha tem que tocar só. do lado normal. É verdade. Então, que conversa de doido, né? Mas eu nem lembro por que a gente chegou aqui exatamente. Também não lembro. Gosto assim. O quê? Gosto assim, quando começa a girar a conversa. Não, a gente tava falando de ir pra academia. Pra ficar bombado. Ah, não. Você já perguntado como que eu tinha... Eu Crossfit. levantei 2 minutos pra buscar o remédio. E já voltou, tava uma doideira. Que Que isso, né? Jesus amado. Não, porque ele falou que não tinha feito faculdade até os 25 anos. Nossa. E aí eu falei que eu tenho vontade de fazer porque eu quero escrever artigos. Quero tocar, claro, mas quero escrever artigos e coisas sobre ensino de violino, sobre Legal. as possibilidades de tocar invertido. E outra, só que aí essa nem todo mundo tá preparado pra essa conversa. O quê? Ixi. Que é assim, não é nem só a questão do violino do outro lado. Não, porque aí você tem que inverter tudo. Quem disse? Quem disse que tem que inverter tudo? As cordas, sim. Não, pra quê? Se você já vai aprender invertido desde o início? Se fosse eu mostrava pra ele. Ué, se você não inverter Olha, as primeira mão agora. Então, se você não inverter, as cordas param de funcionar? Você pode só não inverter. Que
confusão na minha cabeça. Ao contrário, e ao contrário. Não, e ficar olhando, você... Que a corda ali tá em cima. Exatamente. Então, tipo assim, por que tem que inverter exatamente? Aqui isso não tem argumento, não tem como contra-argumentar. Claro, tem alguns argumentos que, assim, o repertório que existe do violino, ele é feito para as cordas numa determinada posição, então facilita cordas duplas, acordes, etc. Mas se você está começando do zero, você vai aprender a fazer do mesmo jeito, não do mesmo jeito, mas com os dedos invertidos do que tradicional, mas dá para fazer. Claro, interessante. Então, assim, mas aí uma conversa que já é... Underground. Já, tipo... E tem um violinista, é um desses que tá aqui nessa lista. Se eu não me engano, é o... Eu não sei se é esse José Antônio Herrera. Que ele toca do lado contrário sem inverter as cordas. Tá? Olha só. Que... Então, assim, tipo... Enfim, mas aí é uma conversa muito... Se alguém fala assim, mas como é que a gente sabe? Gente, pesquisa. Todos esses dados Claro, que a gente pesquisava. tem. eu achei na internet. Tá aí pra quem quiser procurar. Que legal. Que bacana. E assim, e é legal que fazendo podcast, sempre que eu cito alguma coisa... Às vezes alguém que tá assistindo fala, não, eu também já toquei com um fulano de tal que toca bem, toca do lado do canhoto. Aí eu vou só... A Carla Rincon, ela falou que tem um violinista chileno que ela já tocou em quarteto de cordas, se eu não me engano, que tocava do lado do canhoto. E a Carla Rincon falou que ele tava tocando bem. Então, assim, muito provavelmente ele tava tocando bem. Claro. Que legal isso. Então... Que interessante, né? Exato. Mas se você falar isso pro Jean de 10 anos atrás... Imagina. Que absurdo. Que absurdo. Mas a gente vai... O Jean que eu conheci, nossa, estaria revirando agora. É? Opa! Nossa. Teimoso? Nossa. E o que você viu na academia que foi, assim, pra você essencial? Durante o bacharelado? Ou mestrado, enfim. Ou mestrado. Eu acho que aprender harmonia, análise é muito importante na vida, né? Porque pra estudar uma obra é necessário. Entender pra onde tá indo, o que é mais importante, o que é menos importante. Pra música, eu quero dizer. Isso pra sua música é importante. Que legal. E mais importante, acho que é sentir a harmonia, o contraponto. Onde são os pontos de tensão. Exatamente. Ok. Que legal. E, então, antes... Peraí. Você não chegou a estudar em conservatório antes de ir pra... Nunca. Okay. Você chegou a estudar. Eu estudei na EMESP. Eu nunca estudei. Então eu tive as matérias musicais, pelo menos, né? De percepção, teoria, etc. História da música. Mas não era em um contexto universidade. Não, eu fiz, por exemplo, muito solfejo. Eu ia bem no solfejo, assim, solfejo. E eu ouvi também... Como chama? Mas isso você fazia antes da... fazia em casa, por exemplo. Meu pai fazia muito solfejo comigo, todo dia fazia o solfejo. Mas já com altura de nota? Também fazia eu cantar. Ok. E decifrar a nota, assim, tocava e pedia pra eu cantar, identificar qual nota era. Bonitinho. Então, pra esse lado era mais treinado em casa, mas o lado mais de estudar harmonia, isso foi na faculdade. E foi legal? Foi! O quê? De aprender harmonia? Foi legal, tive um professor muito bom. A didática dele comigo foi muito... Casou. Foi muito necessária do jeito que ele fez. Então foi muito legal. Foi importante, eu acho. Mas eu lembro que pra mim... Era chato. Não que era chato, mas eu só não... Nos primeiros anos eu não consegui entender. Eu também, porque tem gente que tem tanto talento, eu acho, né? Que faz harmonia tipo sudoku, né? Eu não conseguia fazer assim. Aí um professor sentava comigo no piano e fazia, não, você tem que sentir aqui. Me ajudava conforme as regras e ia corrigindo. Então, um outro tipo de didática, assim. Eu lembro quando eu tava fazendo... Eu não vou lembrar o nome... Mas era um tipo de escrita... Que aí não pode ter quintas paralelas. Né? Não e a tua cabeça paralelas. fica... Eu ficava assim, gente, como assim não pode? Mas se os caras escreviam assim, escrevem assim hoje, como não pode? Enfim. Mas é um exercício, na verdade, pra ver quais são os caminhos fora do óbvio. Claro. De fazer quintas e oitavas paralelas. E não podia também... Cara, eu não vou lembrar exatamente. Não sei, eu não podia cruzar pra algum lado. Não sei se era pra... eu não... Enfim, coisas de aula de harmonia e contraponto. Claro. Mas eu entendo. E parte da importância que eu vejo hoje, pelo menos de estar na academia, não é as matérias também, claro, o aprendizado, mas o convívio com o que está sendo pensado naquele momento. Claro.
O que de novo tá sendo pensado? Não é nem de novo, porque eu acho que as coisas novas não acontecem na academia. A academia, ela organiza coisas que estão acontecendo na vida real. Então, o que estão organizando de coisas que estão acontecendo na vida real que podem me ajudar ou ajudar as pessoas? Ou o que eu posso ajudar a organizar? Claro. É um dos motivos de eu querer ir pra academia. Claro. E você chegou a produzir coisas escritas também? Não. Recital. Ok. E no mestrado escrevi um arranjo de uma peça de Villa Lobos pra violino solo. E originalmente era pra quê? Pra voz. Melodia sentimental do Villa Lobos. Ok. Enfim, fiz um arranjo com uma cadência no meio. E qual o impacto de um repertório brasileiro numa universidade fora? Digo assim, quando você toca pras pessoas. O pessoal gosta bastante, né? Gosta? Música brasileira. Villa Lobos é legal tocar, né? E dependendo da época da escrita dele é parecida com o que já se escreve lá. Sim, nessa primeira fase dele que ele era mais impressionista, né? Escrevia mais com francês, era... Cara, e você foi pra lá já falando o idioma? Nossa, eu fui pra lá sem falar inglês, quase. Falava muito mal inglês. E como você se virou? Falava péssimo inglês. Como você se virou? No primeiro princípio eu fiz muita amizade com o pessoal mais espanhol, que é mais fácil no começo de se comunicar, né? E depois você vai apanhando e você aprende, né? Parece que com línguas, assim, com inglês, você vai falando e do nada dá um start e começa a falar, né? Foi um pouco assim, foi rápido. Não tão rápido, mas... não foi lento. Poucos meses já tava... E na prova não tinha que falar inglês ainda antes? Tinha, mas falava em inglês básico, né? Mas acho que de tanto ter que apresentar trabalho, falar, em público você vai perdendo o medo, né, de falar. Porque acho que o medo também, pra tudo, vai te travando, né? O curso foi em inglês? Foi em inglês. Ainda bem, né? Pelo menos não precisei falar holandês, graças a Deus. Meu Deus. E holandês não é tão perto assim do inglês, né? São da mesma origem, né? Eu acho que saxônicos, né? Mas não sou tão... Acho que não... Eu não falo holandês, então não tenho... E quando você vê a galera falando holandês, você não entende também? Não. Mas muita gente... Todo mundo fala inglês, então... Bom inglês. Caramba. Isso é importante. E você lembra de... Bom, você foi estudar lá na Holanda e você tinha todo o dinheiro pra ir já? Não. Como você levantou isso? Como na época eu trabalhava no São Pedro, então... Eu fui alguns meses no princípio, eu fui em janeiro de 17, fiquei até maio. Eu ainda trabalhava no São Pedro. E aí houve uma reestruturação, que foi quando eu decidi ficar lá na Holanda. Precisava ficar lá, então foi quando houve um acordo. Esse dinheiro me ajudou durante um ano e pouco, assim. Então... E depois você começa a trabalhar, né? Eu tocava em uma orquestra na Áustria, em Erl. Mas aí, você foi e entrega currículo pra orquestra? Como você... Não, mas você começa a criar contatos, né? Então, é uma orquestra, um festival de ópera, eles convidam músicos, assim, Legal. De muitas partes do mundo. Então, me ajudou durante muitos anos também. Até pouco tempo atrás eu ainda trabalhava lá, antes de vir pro Brasil, voltar pro Brasil. E aí foi um pouco como eu fui parar em Manaus. A gente deu toda essa volta pra falar como foi parar em Manaus. E aí você viu algum lugar que ia ter prova em Manaus? Tinha acabado de terminar o mestrado e tava fazendo uma pós-graduação. Foi, acho que no final de 21, setembro. Vi que ia ter prova, tinha a possibilidade de fazer uma prova online também. Foi da maneira que eu fiz. E aí você fez de lá da Holanda? Tava na Áustria. Na Áustria. Começo de dezembro. A primeira fase foi... Foi tudo, assim, gravava um vídeo com todo o repertório sem corte. Cara, Isso é mais tão difícil quanto você fazer uma prova, sabia? Porque gravação a gente fica... Já vai ficando preocupado. Desafio essa nota. Aqui. Isso é uma coisa que tá cada vez mais comum. A galera talvez não tenha sacado. Você tem que fazer um vídeo sem cortes. É difícil. Todo o repertório. É difícil isso, cara. Assim, sem parar, sem... Eu não sei se sem corte. Geralmente é sem cortes. Sem corte. É chato. Cara, é difícil. É difícil. Você tem que pegar... Não é fácil. De uma vez e tocar tudo do melhor possível. E aí fica a sua cabeça sempre... Aí em uma gravação o Bá sai bom, só que o Isaí não. Aí na outra o Isaí sai do caramba, o Mozart sai do caramba, mas o Bá não. Aí você assim... Nossa, é um sofrimento, né? Chega uma hora que você tá tão cansado que você tira na fitinha.
Geralmente acho que tem que ser o primeiro take, aquilo que você chega mais concentrado e vai... É uma boa estratégia. Eu gosto da estratégia de gravar 3 vezes. E aí, você tem que tomar uma decisão. É difícil essa decisão, né? Manda um dos 3. Tem um detalhe nisso, né? O brasileiro, por lei, ele sempre deixa pra gravar... No último dia. dia. É lógico, que tinha que ter aquele dia pra gravar. É claro. A regra do brasileiro... É claro. Gente, perdoa quem tá ouvindo que não faz isso, mas a regra é clara. Se fecha amanhã a inscrição, eu vou gravar hoje. Ou eu vou fazer hoje a inscrição, né? Exato. É, claro, acho que... E aí tem essa, daí você começa a ficar mais agoniado ainda, porque você tá no último dia. E você não tem tempo mais. Se estivesse gravando durante o estudo o mês inteiro, poderia ter rendido uma daqueles 30 dias. Com certeza, só que... Quando as pessoas deixam o estudo os 30 dias também. A Ana Murakawa, ela falou isso no podcast, que tem um estudo de algum lugar que diz que se você tem um tempo X para fazer tal atividade, você sempre vai gastar o tempo X inteiro. Tem sentido. Então, assim, se eles fizessem uma pegadinha no malandro e falassem assim, é só até dia 29, mas na verdade até dia 5 do mês seguinte, no dia 29 eles iam receber não sei o quê, e eles falaram, não, era brinco, a gente tinha até o dia 5 do outro mês. E aí, já mandei, já foi. Mas como você tem de hoje até hoje, então eu vou fazer de tudo para usar até o último segundo, que na verdade significa não fazer nada até 2 dias antes. E aí você dá um gás. Tem uma regra de vida, que é, por exemplo, que horas que estava agendado o Ariel hoje? Tava agendado ao meio-dia. Ao meio-dia. Eu sempre coloco antes, porque é o tempo de eu me organizar, porque se acontecer qualquer coisa... Então eu sempre coloco horários com uma folga de 1 hora antes. Só. Se eu tenho um compromisso com você às 8 da noite, na minha agenda ele vai estar às 19. Que legal. Interessante isso. Porque aí a chance de dar alguma coisa no caminho é menor. Meu pai deixa o relógio de casa, todos os relógios sempre adiantados. Eu tinha colocado a priori você às 11h30, porque a gente não tinha combinado horário, né? E aí eu já tinha deixado assim, porque olha, tem gravação, é assim. Mas eu gosto dessa técnica de sempre deixar, porque eu comecei numa orquestra militar. Ok, aí você orquestra militar? Como assim? Orquestra que era dirigida e regida e todos os músicos eram militares. Vocês tinham que ir de farda? Graças a Deus não. Tinha que... Mas foi um sistema um pouco assim, né? E aí eu saí dessa orquestra que já tinha um sistema bem complexo e entrei num outro lugar que era mais complexo ainda. E aí nesse outro lugar, que eu não vou citar o nome da instituição, a gente era descontado. Vamos supor, o ensaio da orquestra começava às 9h30, mas você tinha que chegar às 9h25, porque senão já era descontado. Só que te ensina muita disciplina, isso. Exato, né? porque mexe no bolso. Pra vida, né? E aí eu criei isso como regra. Se o ensaio, se o compromisso é às 9, 8 horas eu tenho que estar 8h30 no máximo, eu tenho que estar tudo pronto. É legal. Um dos meus professores ensinou, chegou antes, você chegou na hora. Você chegou na hora, você tá atrasado. Tem sentido. Tem sentido. Tipo, imagina, o ensaio da orquestra começa às 9, você chega às 9, você não vai no banheiro, você não vai afinar o violino, você não vai aquecer. Imagina. Mas é isso que eu achava legal dessa instituição, que era assim, a gente tinha que chegar antes, que você tinha que afinar. Porque quando dava 9h30, o espala levantava. Então você não podia chegar quando o espala estivesse de pé. Porque senão já estava atrasado. Exato. Claro. E aí tinha a questão de como é que ensina o jovem no Brasil, bolsista? No bolso. Tira dinheiro. Descontava na bolsa. Eu achava isso genial. Genial. Mas é que é São Paulo, trânsito. Saiu 1 hora antes, né? A gente falou no dia que o Guilherme estava aqui, né? Eu saí de Guarulhos, era às 19h. Eu morava em São Caetano, então eu saí da minha casa às 4 da tarde. Ele veio aqui? Veio. Ele é muito legal, né? Eu saía, 3, 4 horas antes pra chegar lá, porque era um trânsito. Em Guarulhos eu tinha estratégia que era... Eu saía de casa 2 horas da tarde. E aí eu conseguia chegar em Guarulhos por volta de 4. Você morava aqui? Sim. Aqui não, né? Mas em Cotia. Nossa, é longe, né? Guarulhos é longe. E aí eu chegava lá por volta das 4, 4h30. E aí eu tinha das 4h30 até 7 horas pra estudar. Pra estudar. Eu pegava uma sala lá e ficava estudando. Essa é a melhor técnica. Nossa, e você saía às 10 de lá, chegava o quê? Meia-noite aqui? Não chegava, dormia no Tietê. Na rodoviária. Na rodoviária. Dormia não, né? Ficava fazendo 1 hora até 4h45 pra abrir o metrô. Aí abria o metrô, ia pra Barra Funda, pegava o ônibus até Cotia. Nossa, acho que brasileiro a gente sofre, né?
Já teve uns perrengues assim? Já, claro, poxa. Quais perrengues? Quando eu vinha estudar com a Elisa, eu saía também de São João sempre. Vinha e voltava no mesmo dia, mas isso de ficar dormindo na rodoviária pra esperar o metrô, ainda bem que não... acho que não chegou a acontecer comigo, mas não é fácil, né? Não, foi uns 10 meses assim, porque não tinha linha amarela na época. Linha amarela quebrou o galho também. Pô, né? pra caramba, porque aí ela vem aqui até o Butantã, e na época eu poderia chegar no Butantã e pegar um ônibus até Cotia. Mas não existia essa opção. Caramba, olha... O último ônibus... Porque assim, os ensaios acabavam em Guarulhos às 10, em ponto. E às vezes o maestro acabava antes, porque não era só eu, né? Tinha mais gente que morava longe. Mas acabava às 10, teoricamente. O último ônibus para Cotia saía da Barra Funda às 11h05, um negócio assim. Nossa, era corrido, então. Quase impossível, né? Era, exatamente. Às vezes que dava tempo era quando o maestro me dava carona até o Tietê. Então eu acabava o ensaio, o maestro já sabia, já colocava a galera no carro, tinha a galera da carona, colocava no carro, Bora. Ia chinelando até o Tietê, dropava quem tinha que dropar, largava quem tinha que largar lá no Tietê. No Tietê. Correndo. Assim, a gente ia pedir carona pro maestro, porque às vezes a nossa carona não tinha ido, você tinha que se virar pra voltar, não é? Aí você ia pedir pro maestro, ele já falou assim, eu, Jean, quem cabe mais? Porque o Jean já tava contado na ponta do Emiliano. E aí eu ficava doido, porque eu morava em São Caetano, e às vezes minha carona não ia. Eu precisava de carona pra voltar. Jesus. Gente, era uma loucura. E como você fazia? Isso, né? Segurava na mão de Deus, né? Não, mas como você fazia pra voltar? Eu tinha 2 pessoas que eu ia junto, que era o Diego Pacheco e a Rafa Piratella, que eram meus vizinhos ali. E quando não dava, eu tinha que voltar de ônibus, e aí voltava de ônibus. Mas dava tempo de chegar em casa? Dava. Ok. Chegava 2 horas da manhã. Daquele jeitinho assim, que ele chegava já no outro dia, mas tá tudo certo. Mas ó, no meu caso foi 10 meses, por quê? Depois eu passei na Sinfônica de Atibaia. Ok. E aí a produção vai ficar brava agora. E aí eu arrumei uma namoradinha em Atibaia. E aí o que eu fazia? Exato. Lá, né? Não, porque o que eu fazia? Guarulhos ensaiava segunda e quarta de noite. Atibaia ensaiava terça e quinta de manhã. Então, segunda de noite eu ia até o Tietê, pegava o ônibus até Atibaia, dormia na casa dessa menina. De manhã ia pro ensaio da orquestra. O espalho da orquestra era de São Paulo, me dava carona até o Tietê. Chegava no Tietê 2 horas da tarde, ia pra casa, no outro dia ia pra Guarulhos e assim sucessivamente. Ficava nessa... Melhorou um pouco a vida, né? Eu não fico brava não, pode ficar Não fica brava. Eu não fico brava não, você pode ficar tranquilo, tá? A gente vai se conversar depois. Não, imagina, gente, tá ótimo. Ele foi lá, o relacionamento acabou e agora ele tá aqui. Obrigada. Então, essa época, aí pra mim, tinha fechado bonitinho. O Atibaia pagava mó bem. E era não sei se eu posso falar isso em podcast, na verdade. Eu não vou seguir daqui para frente. Mas era uma orquestra esquisita. Porque eu toquei lá um tempo, eles pagavam bem e não tinha concerto. Então eu ficava assim, tipo... Tá, vamos mudar. Mas que bom, né? Que bom que deu certo e chegou até aqui. Que bom que deu certo. E temos... Você tocou nos grupos jovens? Eu não sei. Eu toquei no experimental de repertório. Em que ano foi isso? Toquei de 2008... Você veio fazer aula e tal, mas e os grupos? Eu toquei de 2008 até 2012. Caramba, é o período que eu tava em Guarulhos, basicamente. Eu toquei de 2008 até 2012. Muito legal. Você já foi embora? Fui pro São Pedro. Não, mentira. Não. Eu toquei 8 meses na Jazz Sinfônica. De fevereiro de 2012 até outubro, eu passei no teste da Jazz e eu toquei alguns meses na Jazz. E aí, quando eu entrei de espalha no São Pedro, aí eu saí da Jazz e da Experimental. Porque eu fiquei na Jazz e na Experimental. Uhum. E aí eu saí e fui pro São Pedro, aí só fiquei no... Cara, como é tocar na Jazz Sinfônica? É muito legal, tem muita gente muito boa lá, né? Uhum. Tem músicos muito fantásticos, né? Tipo o trompete, o pai da Bárbara, que veio aqui. E tinha na época, acho que ele saiu, o Daniel Alcântara. Eu ficava olhando o pessoal improvisando, eu ficava babando. Uau. E você então fez aula com a Elisa e logo em sequência passou na Experimental. Quando eu me mudei pra São Paulo, dei sorte nisso daí, porque eu vim pra São Paulo, segui tocando 1 mês em Poços, aí abriu prova na Experimental, tinha uma vaga e eu entrei, assim, peguei a vaga e já comecei na outra semana. Então foi... Então você não tava morando em São Paulo quando passou na Experimental? Tava. Ah, tá. Num apartamento, Mas eu precisaria entrar na Experimental, entendeu? Eu precisava.
Experimental é a orquestra experimental de repertório. Repertório, É uma das orquestras do Teatro Municipal. É. Mas naquele momento eu não estava no Teatro Municipal, né? Não, eu estava na Olido. É. Muito, muito divertido. Foi muito Cara, que legal. esse período da vida. E então essa foi Aliás, não foi a sua primeira experiência de orquestra porque você já tocava em Poços. Eu tocava também na Camerata Fukuda. Tocou na Camerata Fukuda. Mas como foi antes você já tocou na Camerata Fukuda? Não, quando eu mudei pra São Paulo, eu comecei a tocar na Camerata. Ok. E aí depois você foi pra experimental. Aí eu entrei no instrumental. O que você sentiu de diferença de tocar no Poços, eu Camerata? tocar instrumental. Na experimental era uma orquestra que tocava faz anos que eu não vejo. Acredito que era um nível muito legal de tocar. Você tocava bem, tinha gente muito boa tocando do lado. Você viu o Claudinho tocando, o Claudio Micheletti tocando super bem sempre. O pessoal você aprendia com todo mundo, né? Tocando. E fazia muita amizade, que também era... E da experimental você foi pra jazz? Fiquei na jazz experimental. E aí fui pro São Pedro. E aí foi pro São Pedro. De Spala. Como foi... Você já tinha feito uma prova de chefe antes? Não, mas eu era Spala na Camerata Fukuda. Ah, ok. Desde tipo 2009, 10, alguma coisa assim. Ok. E lá, quando você Spala apresenta a Camerata, eu não sei, eu nunca nem vi a Camerata, na verdade, que eu me lembre. Já é treinado como se é um Spala, por exemplo. A Elisa sempre chega e corrige, o Celso Antunes também te ajuda, fala algumas coisas. Porque pra quem tá assistindo, ser Spala não é a mesma coisa que tocar na fila. Não. Tem algumas responsabilidades a mais, assim. É. Então... não só administrativas, de marcar arco e sei lá o quê, mas de estar na frente e lidar com pessoas lidar também, com né? pessoas. Eu acho que ainda tem uma questão do Spala, que é a questão do timbrar o naipe. Também. Eu acho que ele carrega muito isso. Acho que muito da característica do naipe, principalmente dos 12 violinos em si, dos primeiros e dos segundos, vem desse timbre, desse do Spala. Spala. Cara, isso é muito verdade, porque você pega a mesma orquestra com espalas diferentes, soa diferente. Soa diferente. Eu aprendi com o Samuel Moreira Mello, foi Spala na época, né, que eu tocava em Guarulhos, e ele me ensinou uma das coisas que eu levei pra vida e que eu sempre ensinei onde eu passei dando aula e onde eu passei espalando, que é, às vezes está escrito na partitura, piano, mas é o piano do naipe, não é o seu piano. Exatamente. Está escrito 2 Fs, é os 2 Fs do naipe, não é o seu 2 Fs, não é o seu fortíssimo. Então tem essa questão também. O Spala, além de tudo, ele é uma figura que ele acaba ensinando muita coisa para quem está ali trabalhando com ele. Seja numa orquestra jovem ou numa profissional. Claro. Né? Então, numa profissional, ensinando talvez não seja a melhor palavra, talvez. Porque os colegas... Não, ensinando não, mas assim, trocando experiência. Gerenciando. Gerenciando. Tipo, eu sei que você não concorda comigo, mas a gente vai fazer assim. Ou então tenta chegar em um... Mas eu acho balanço. Eu sei que as pessoas que vão ouvir isso vão falar, não, porque Spala não ensina. Mas a partir do momento que você está na fila, a pessoa está numa posição maior do que a sua, se você souber aproveitar aquele momento, você tem muita coisa para aprender. Acho que todo mundo, acho que é uma troca de conhecimento. Sim. Porque quando você tá também de Spala, acho que você aprende muito com a fila. Com todo mundo, na verdade. Tipo, em Manaus, cada dia eu aprendo muito com todos os meus colegas assim, da orquestra. Sempre, orquestra muito boa e você aprende com todo mundo sempre. Cara, e aí, beleza, você é de São Paulo, tava tocando nas orquestras aqui em São Paulo. E aí, Manaus. Tipo assim... É um pouquinho longe, né? É um pouquinho longe. Quando você fez a prova de Manaus, você não tava aqui, né? Não, eu tava na Europa. Esse é o ponto. Não, mas a gente já contou essa parte, na verdade. É que eu acho isso muito louco. Que ele tava lá do outro lado e ele de Manaus. São oportunidades da vida que... são oportunidades. Você não tem muito apego com lugares, né? Eu acho que depois de um tempo você... não sei muito bem de onde eu sou. Não, mas eu acho isso legal. Você desapega um pouco, talvez. E aí, e não só isso, porque você mora em Manaus, pero no mucho, né? Sempre. Minha esposa mora em Barcelona e tenho coisas ainda na Europa, então sempre tô viajando também. Caramba, que doideira. Mas Manaus é muito legal. Tá, mas o que passou na sua cabeça? Primeiro, Primeiro, o que passou na sua cabeça para fazer o teste de Spala de São Pedro? Paga melhor do que onde eu tô. Não, acho que a do São Pedro foi uma oportunidade também que eu vi na época, que tinha essa vaga. Eu gostava disso, de tocar de Spala. Mas você sabia que tinha condições de passar? Eu acreditava que sim. Tá. Acho que sempre você acredita que sim. Me preparei pra prova e fui e deu certo. Ok. Na época, e peguei a vaga.
E de Manaus também. Acho que são oportunidades que às vezes aparecem na vida e no momento que talvez se você não faz, depois com certeza você vai se arrepender. Ok. Eu acho que é a oportunidade que vem você estar pronto para. Sim. Né? Porque a gente tem o caso do Adriano do baixo, que tocava Claro. no Bacarelli. E aí, imagina você que você tá no ensaio, o maestro... Te convida pra ir pra Israel. Primeiro ele pede pra você, toca alguma coisa. Você, que Nossa, eu lembro dessa história. Se ele estivesse pronto, ele não teria sido convidado. É. O maestro falou, nossa, muito bem, talentoso, tchau. Mas não, ele estava preparado naquele momento pra tocar. Isso é uma coisa muito doida, né? Então, estar... Não é só aproveitar a oportunidade, mas estar preparado para a oportunidade. Anotem aí, ó, Amanda Matias. A sorte costuma aparecer para quem tá preparado. Coach. Exatamente. A sorte costuma aparecer para quem tá preparado. Tipo, não... Tem sentido. É verdade. Pois não, imagina, você tá... Eu tava preparada o dia que eu chamei ele pra encontrar comigo. Ah, meu Deus. Deu no que deu. Usou o perfume certo. Não, mas imagina... O tempo todo tem pessoas à nossa volta e na maior parte do tempo a gente nem sabe exatamente quem são essas pessoas. Exatamente. Se elas veem em você algo que chama atenção e elas podem te ajudar, elas vão te ajudar. Então, você podia... Se você não tivesse preparado com o repertório mais ou menos em pé, ou de fato em pé, e aparece uma vaga para a Espada do São Pedro, tá, legal, é uma vaga no São Pedro. O que eu faço com essa informação? E tá aparecendo oportunidade o tempo todo. Agora, peraí, apareceu essa vaga, eu tenho esse programa, ou eu consigo levantar isso rápido que eu já fiz, vou lá fazer. É legal. E outra, sempre, eu acho que prova sempre é uma oportunidade que você tem para aprender. Que você vai estar estudando o repertório daquela prova, e não só daquela prova, que geralmente a maioria das provas tem o mesmo repertório. Então, você vai aprender aquele repertório e é uma oportunidade de você tocar e se apresentar, né? Exato. Aquilo que você preparou. E a Europa foi depois do São Pedro. Foi depois do São Pedro. E aí você já contou meio que a trajetória que você teve lá. E aí você voltou direto para Manaus? Para Manaus. Você chegou a finalizar a pós-graduação? Cheguei. Porque eu cheguei a ficar viajando para fazer aula e essas coisas. Caramba. E aí Manaus, o que você pensou? Você falou, Manaus. Manaus. Eu sabia que a orquestra era legal, boa. Tinha essa vaga. Eu tinha trabalhado também com o maestro Malheiro no São Pedro também. E pensei, legal. Talvez seja uma boa oportunidade agora, depois dos estudos também, de aprender. Que legal, seguir aprendendo, cara. Né? Porque você segue aprendendo no fundo, né? No que fundo, legal. Não. Na vida, a gente sempre tá aprendendo todo dia. Com todo mundo, né? Que legal. E quais são os seus planos agora? É difícil falar de plano, né? Não, no seu caso, assim, você já tem várias coisas já estabelecidas. Mas o que você quer fazer ainda com o violino que você de repente não tocar fez? Tocar melhor a cada dia. Tocar melhor para quê? Ai, que difícil isso para quê, né? Para mim. O que você quer alcançar em você? Quero ser o melhor músico a cada dia. Melhor do que eu fui ontem. E melhor do que hoje. Conseguir me expressar melhor com o meu instrumento, entendeu? Através do meu instrumento, porque eu acho que é um pouco o intuito da música, né? O intuito do seu instrumento, né? O cantor tem o corpo como o próprio instrumento. O pianista tem o piano e tem as mãos, né? Nós, violinistas, instrumentistas de cordas, nós temos o nosso instrumento como quase uma extensão do nosso corpo, né? E a maneira de se expressar, a nossa voz está aqui, né? Tá no nosso arco, né? E no nosso instrumento. Então, acho que meu intuito é conseguir cada dia me expressar melhor através do violino. A música, né? Conseguir fazer uma melhor música. Filosófico, né? Filosófico. Profundo. Filosófico, maravilhoso. Cara, você lembra como que você ficou sabendo do violino didático e qual foi a sua primeira impressão sobre? Eu lembro que eu vi algum post no Instagram. Sobre o que talvez com o Carmelo? Pode ser. Pode ser, né? Pode ser. Na época da pandemia ou antes. Pode ser. E eu achei muito legal. E quando você começou com o podcast, eu achei muito genial essa ideia.
É incrível. Que legal. E também isso de explicar e dar aula online e sempre estar falando sobre o violino e questionando algumas coisas. Eu acho muito bacana isso. Que legal. Porque esse questionamento também que a gente estava falando antes, que... Desculpa voltar. Claro. Mas de você questionar de como começar a ler ou junto ou aprender a tocar, eu acho super interessante, porque são maneiras diferentes. E o questionamento é muito importante. Mais até do que a própria resposta. Mas o você está questionando por quê? Porque, no final das contas, tem vários professores que estão assistindo, vocês vão fazer o que vocês quiserem. Exatamente. No final das contas. No final... Tipo, nossa, é interessante, vou experimentar. E você pode experimentar e não conseguir fazer. E aí você vai fazer do seu jeito, um jeito que funciona pra você e pros seus alunos. Sim. E vai ter gente que vai experimentar e vai dar certo, vai ver uma possibilidade. Então, no final do assunto, o questionamento é mais importante do que o resultado que ele produz. Sim, claro. Mas tá forçando o pensamento, né? Exatamente. Isso é... Que legal. Isso é muito válido. E como que as pessoas podem te achar nas redes sociais? Só digitar Ariel Sanches. Ariel Sanches no Instagram. Tem canal no YouTube? Tem um canal no YouTube, não subo muito vídeo, muitos vídeos. De vez em quando dá certo de subir algum vídeo ou outro. E se você pudesse indicar uma pessoa para estar nesse podcast que você acha que seria legal? Eu acho que você deveria trazer a Elisa Fukuda aqui. Elisa Fukuda. É sério. Ó, vocês que estão assistindo que são alunos ou foram alunos da professora Elisa... Deveria. Manda mensagem para a professora Elisa. Olha, vou fazer meu papel aqui da produção. Claro. A gente já está conversando com ela. Existem algumas questões que a Elisa... Eu não sei se as pessoas conhecem, mas a Elisa não é uma pessoa que gosta muito de aparecer. Porque ela não sabe disso. Mas nós estamos na negociação. Não, tomara que dê certo. Ela é super reservada, ela é super querida. Vocês já trouxeram o Paulo Bozizio aqui? Sim, eu ouvi o seu também, eu ouvi o seu desejo, né, de reunir sim, as lendas. As lendas. O ensino é que eu não vou falar o nome de todo mundo, eu vou ser injusto. Vocês podem completar a lista, mas tem alguns nomes que são lendários para a história de violino no Brasil. Sim. E eu vou falar da história mais recente, porque tem gente que vai falar, mas teve fulano que foi professor desses aí. Claro, não, dos recentes. Eu vou falar dos recentes, né? Nós temos Paulo Bozizio, professor Elisa Fukuda, Marcelo Gerschild, Fred Gerling, Cláudio Cruz, Eric Leninger. É que eu tô falando ainda dos professores do professor do Cláudio Cruz, né? Eric Leninger. Maria Vishnia, quem? Nathan Schwartman. Quem? Quem mais? E a Elisa. A Elisa já falei. Então, esses 7, e deve ter mais com certeza. É porque a gente acaba ficando no eixo meio sudeste-sul. Exatamente. Porque é onde nós estamos. Sim, claro. E deve ter com certeza. Tem o Ademar. Na Paraíba. Na Paraíba, né? Exatamente. Mas assim, tem algumas pessoas. Iercotábilo. Esse eu não conheço. Formou muita gente no Nordeste. Ele é chileno. Ele formou muita gente. Não. São Paulo. Tanto que quando ele precisa fazer as coisas do violino, é o Nelsinho que faz pra ele. Ele manda pro Nelsinho e o Nelsinho traz. Qual é o nome dele? Iercotábilo. Iercotábilo. Ele é muito famoso no Nordeste. Tá errado. Então não sei, eu sempre falei tábilo. Eu sempre falei Iercotábilo. então pode ser, Não, sei lá. Enfim. Eu não sou referência. Não, nem eu. Eu falava Luiz Máscaro e aí ele me falou Mascaro. Luiz Mascaro. Opa! Quem que era o nome da pessoa errada? Tem o Nikolai também, de Belém. Um russo que veio pra cá e... Não sei se é Nikolai, não. Eu tenho quase certeza que é Nikolai. Que foi pra Belém e também fez uma escola, assim. O pessoal tocando muito, muito, muito bem. O Alexandre Negrão foi aluno dele. Conhece o Alexandre? Não conheço. É um violinista brasileiro. Tá na Europa também tocando. Mas enfim, tem algumas... Sabe, 15, 20 professores, vamos colocar, que eles basicamente são responsáveis por todo mundo que tem hoje em dia tocando violino no Brasil. Tô tocando bem, né? Tocando num alto nível. Então, seria legal... Um dos nossos sonhos seria reunir pelo menos os 5 principais aqui de São Paulo. Né? Que seria Fukuda, Sudeste, né? Fukuda, Bozizio, Eric Leninger. Tinha mais alguém, não? Era esses 3. O meu sonho de mesa redonda é porque eles ganharam o mesmo prêmio, né? É a Elisa, o Eric e o Bozizio. Seria legal, né? Nossa. E aí, assim, o Bozizio já topou, a Elisa estão ali, e o Leninger a gente tá conversando com o assistente dele, né? Porque o professor tá com algumas questões, mas também a gente já tá... Seria muito legal, né?
Seria do caramba. Eu poderia só ficar aqui assistindo os 3 Olhando, conversar, né? Conversem, gente. Vou estar aqui por um acaso. Ensinamento de uma vida, né? Um cafezinho ali, uma câmera pra cá, uma pra cá, deixa os 3 aqui Conversando e tranquilo, né? Fica à vontade, né? Fica aí, gente. Não, com o Bozizzi eu já sei que assim, rola umas 4 horas tranquilo. O Bozizzi, se a gente tivesse gravado, desde quando a gente buscou ele no aeroporto até a gente levar de volta, tinha dado um documentário fácil de umas 12 horas na Netflix. Com certeza. Eu acredito. Porque, assim, é conhecimento... É muito conhecimento, todo, né? É um absurdo, é um absurdo. E aí tinha coisas que ele falava que eu esquecia de anotar e depois eu ficava, meu Deus, até lembrar, porque é muita coisa, assim, é um poço de conhecimento. É um poço de conhecimento. E foi um sonho realizado. Assim, Que legal. É um poço de conhecimento com referências. E é inacreditável. Ele fala um negócio pra você e fala, não, porque isso eu aprendi com fulano de tal. E aí você vai pesquisar, tem vídeo, às vezes, do fulano de tal falando isso. O livro do fulano de tal, onde ele falou isso. E quando é de livro que ele está citando, não, isso está no livro tal, no capítulo tal, sobre tal coisa. Você fala assim. Ele é uma pessoa... Ele é um erudito. Ele é um erudito, é a melhor definição. Ele é uma pessoa de... Assim, eu não sei como traduzir o Bozizzi em palavras, essa é a questão. Eu acho que se eu pegasse todos, eu não conseguiria traduzir em palavras. Acho que todo mundo que já foi aluno dele concorda comigo nisso. Ele é uma pessoa de um coração, de uma generosidade, de uma partilha tão grande que é assim, é uma aura, é diferente. Maravilhoso. Cara, lembrando, se você gostou desse episódio, deixa um joinha, comenta qual foi o trecho que você mais gostou dos nossos devaneios didáticos aqui, comenta nomes que você gostaria de ver aqui, dá um joinha, avalia com 5 estrelas no Spotify ou nos outros lugares. Quer deixar algum recado final, professor Ariel? Obrigado pelo convite de estar aqui. Fiquei muito feliz com a nossa conversa. Foi inenarrável. Bate-papo e é isso. Foi um prazer, um abração. Igualmente. E até mais. Obrigado, Rafael Cesário, que contou com o Ariel, que estava em São Paulo. Obrigada, Rafa. Obrigado, Rafael Cesário. Um abração. Queremos incrível. você aqui e até mais. Tchau.